Boa noite, pessoal. Vamos começar esse momento louvando ao Senhor. Vamos ouvir esse louvor e deixar esse louvor falar o nosso coração. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Amém. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Amém. Glória a Deus. Nós temos valor, né? Nós temos valor para Deus. Nós temos valor para o Espírito Santo. Esse louvor é maravilhoso. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um tempo com Deus. Hoje a nossa palavra está em Lucas 15, do 11, versículo 11 ao 24, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Quem quiser acompanhar aí, abrir a Bíblia, Lucas 15, versículo do 11 ao 24. Vamos juntos ler a palavra. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter pago tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados meu pai tem? Comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o Senhor, e contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, traga a melhor roupa e vista nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou a casa. Estava perdido e foi chamado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém.
Então, essa é a palavra de hoje sobre o filho pródigo. Nós vamos trazer essa palavra para a nossa vida de hoje, porque essa parábola ela é a realidade que acontece hoje. Esse capítulo de Lucas, essa parte, fala muito sobre o pai, né? O pai aceitou o filho e a palavra pai se repete muito nessa parábola. E o que a gente aprende com isso? O que nós aprendemos com isso? Porque isso acontece hoje. Pode acontecer comigo, pode já ter até acontecido com alguém que está aqui ao vivo ou com alguém que ainda vai estar assistindo. Essa parábola nos mostra que às vezes a gente está no caminho do Senhor, a gente está na casa do Senhor, a gente está na presença do Senhor, só que a gente acha que lá fora está melhor. A gente acha que a gente está triste, que lá fora a gente vai ser feliz. E foi isso que o filho pródigo fez. Ele pediu ao seu pai que dividisse a herança antes do pai morrer, para ele viver a vida dele do jeito que ele queria, com a sua própria vontade. E ele foi para uma região mais distante e ali ele começou a viver a sua vida desonestamente, a viver pela carne, a viver os desejos da carne. E ele abandonou a casa do seu pai. E nós podemos perceber que depois, né, que ele acaba com toda a herança, ele acaba com tudo, que ele vai perceber que na casa do pai dele ele tinha tudo, só que ele não dava valor. E às vezes acontece isso com a gente. Talvez a gente está na casa do nosso pai, que é Deus, na presença dele, e a gente acha assim, lá fora tá melhor. Eu vou sair porque lá fora eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou gastar o meu dinheiro com o que eu quiser. Eu vou ter muitas diversões. E aí que a gente quebra a cara. A gente volta na miséria e vai pensar e lembrar o tanto que na casa do Pai a gente tem a alegria, o amor, a paz, a confiança, a segurança, a fartura. Esse filho saiu da casa do seu pai e ele começou a viver uma vida de miséria, uma vida de fome, uma vida onde eu imagino ali que quando ele estava bem, com a herança, ele poderia ter várias pessoas ao redor dele, ele não estava sozinho. Mas quando ele acabou com tudo, ele ficou sozinho, porque aqui fala que ele tinha vontade de comer a lavagem dos porcos, porque ninguém dava alimento para ele. Então ele voltou para a casa do pai. E quando ele volta para a casa do pai, a intenção dele seria voltar como um servo, mas o pai aceita ele como um filho. O pai manda matar um novilho para fazer festa, porque aquele filho estava perdido e voltou para casa. Quanta alegria desse pai ao ver o seu filho, né? Quando o pai viu o filho de longe, o filho não tinha nem visto o pai já se alegrou. E assim é Deus conosco. É aí que é uma parábola, porque Deus é assim conosco. Toda vez que a gente sai da presença do Senhor, toda vez que a gente vai buscar a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos, toda vez que a gente afasta dos caminhos do Senhor, ele se entristece. Mas ele nos deixa ir, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Então ele nos deixa ir. Mas quando a gente retorna para a casa do Pai, quando nós retornamos para a presença de Deus, ele se alegra, ele festeja e ele sempre nos recebe de braços abertos. Aqui nessa parábola fala que o filho pródigo, quando ele voltou para a casa do pai, o pai mandou colocar roupa, colocar anéis nele. E é isso que Deus faz conosco. Deus nos dá uma nova oportunidade. Deus nos perdoa dos nossos pecados. Deus trata nossas feridas. Deus sara as nossas feridas. E Deus cura nossas feridas. Então, a minha palavra hoje é essa. Volta para a casa do Pai. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volta para a casa do seu Pai. Porque se aqui na terra os nossos pais nos amam tanto, imagina Deus. Imagina o amor de Deus por nós. E eu volto a ler o versículo que o pai falou assim,
nós tínhamos que celebrar a volta desse filho e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado. Quando nós vivemos pelo pecado, nós estamos mortos. Mas quando a gente volta para a casa do Pai, nós temos uma vida nova, nós somos renovados, a gente passa a viver novamente. Então, o Pai sempre está de braços abertos, pronto para nos restaurar, pronto para nos receber. Então, volta para a casa do Pai. Quando eu falo volta para a casa do Pai, eu estou referindo aquelas pessoas que às vezes já tiveram numa igreja, já congregaram numa igreja e estão desviados. E eu falo também para aqueles que nunca foram. Eu não estou aqui falando de religião, eu estou falando de Deus. E quando a gente vai na igreja, é que você se sentir melhor, né, desde que fala de Deus, quando a gente vai numa igreja, a gente ouve a palavra de Deus, a gente cresce, a gente adquire força. Então volta para a presença do Senhor. Vai para o seu quarto, ora, busque ao Senhor. Tira 2 vezes na semana para você estar indo na casa do Pai, na igreja, escutar a palavra daqueles que estudaram a Bíblia para nos ensinar. Então volta para a casa do Pai, vai para a casa do Pai, vai correndo para os braços do Pai. Porque quando o filho pródigo começou a passar fome, foi para a casa do Pai que ele voltou. E o Pai estava de braços abertos. E assim é conosco. Vou só ler alguns tópicos que eu anotei aqui. Então aqui, ó. O filho vai para um lugar distante viver a vida do seu jeito. Porém, só na casa do Pai somos felizes. Não se envolva com os prazeres dessa vida. O filho era feliz na terra. O filho era infeliz na terra distante. O filho pródigo passou a viver no pecado, nos prazeres do mundo, achando que ele estava aproveitando a vida, mas na verdade ele estava no fundo do poço. O pecado nos leva à destruição, miséria, crise. Nesse momento, o filho pródigo ficou sozinho, mas o pai estava com ele o tempo todo. O filho teve vontade de comer, igual eu disse, lavagem dos porcos, porque ninguém deu nada de comer para ele. Então, quando a gente afasta do Pai, a gente vive na miséria, é no vazio, é na fome. Mas quando a gente volta para a casa do Pai, quando a gente aproxima do Pai, nós temos o amor, a segurança, a fartura, o alimento, a família, nós temos tudo que precisamos. Então essa é a minha palavra de hoje. Volta para a casa do Pai. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor, vamos agradecer por mais um tempo juntos. E eu só tenho que agradecer a vida de cada um. Os pais são nossas raízes primárias. Honra teu pai e tua mãe, amém. Porque o amor de nossos pais é infinito e o amor de Deus por nós é amor de pai para filho, amém. Glória a Deus. Boa noite. Muito obrigada pela presença de cada um. Ô Célia, eu tomo posse, tá? Missionária. Tomo posse desse missionário aí. Muito obrigada pela presença de cada um. Que Deus abençoe todos vocês. Amanhã estaremos novamente às 9h30 juntos aqui, se Deus quiser. Vamos orar encerrando? Amado Deus, eterno Pai, estamos aqui nessa live falando do teu amor, da tua graça, da tua paz. Obrigada, Deus, por estar sempre de braços abertos para nos receber. Obrigada, Pai, porque mesmo quando a gente afasta do Senhor, os seus braços continuam abertos. O Senhor não é um Deus que pune, o Senhor é um Deus que trata as feridas. O Senhor é um Deus de misericórdia. E o Senhor é um Deus que está sempre conosco, sempre prontos para nos restaurar. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paz, pelo teu carinho, pelo ar que respiramos. Obrigada por tudo, Deus, pelo trabalho, pela vida, pela família. Se não fosse pelo Senhor, nós não estaríamos aqui agora. Obrigada por esse telefone, pela internet, por tudo. Deus, eu entrego nas tuas mãos a vida de cada um que está aqui online e todos aqueles que vão assistir depois. Se tiver alguém afastado dos seus caminhos, Pai, toca neles para que eles voltem para a casa do Pai. Se tiver alguém que nunca andou com o Senhor,
Toca neles para que eles comecem a andar com o Senhor. Se tiver alguém aqui que está na tua presença, que eles continuem, Pai. Porque só na tua casa nós temos a alegria eterna. A alegria do mundo é passageira. Só o Senhor pode nos dar aquilo que é eterno. E nós queremos fazer morada no céu. Nós sabemos que a nossa vida aqui é passageira, mas que nós vamos morar é no céu. E lá só vai ter alegria, só vai ter louvores, só vai ter felicidade. E é para lá que nós queremos ir. Nós não queremos morrer eternamente. Nós queremos ter a vida eterna. Deus, nós sabemos que o Senhor é o Deus da cura. Cura os enfermos, cura os deprimidos, cura aqueles que estão tristes, angustiados, sem fé, sem esperança. Sara as feridas daqueles que estão passando por um momento de sofrimento, por um momento difícil. Cuida daqueles, dê força para aqueles que estão passando por um momento de luto, Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos que o vírus já está amenizando a situação, a doença já está passando, mas muitas pessoas estão com as feridas abertas porque perderam um ente querido, porque adoeceram, ficaram com sequelas, mas o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Em nome de Jesus, derrama a cura sobre a vida dessas pessoas. Pai, Tu és maravilhoso, Tu és tudo que precisamos. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dados a Ti, somente a Ti. Recebe essa live, recebe, Pai, esse momento que nós estamos tendo aqui para o Senhor. Recebe, Pai, a vida de cada um que está aqui presente, que o Senhor possa abençoar, proteger e livrar tanto a eles como aos seus familiares de todos os males. Deus, Tu és tudo o que precisamos. Tu és o pão da vida. Tu és o nosso alimento. Pai, nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e nos ensina, Pai, a viver de acordo com a Tua vontade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoa a vida de cada um. Até amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus. Boa noite.